Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do AGRX11 da ex-gestora e vamos falar do relatório do mês de outubro, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de novembro, que no caso foi 0 centavo, ou seja, não teve dividendo pago. Isso já é um detalhe extra que a gente vai trazer nesse relatório para vocês. Mas antes a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de estúpidos 20,4%. Sim, você não ouviu errado. 20,4% isento de imposto de renda e já considerando que não teve pagamento nesse mês. Ou seja, na realidade foi o pagamento relativo a 11 meses, nem 12, porque esse mês não teve. Mesmo assim foi esse dividendo muito alto. Só que, devido a esse 0 centavo pago nesse mês e ao valor distribuído no mês passado, que já foi abaixo do normal, o valor da cota caiu muito. E o P sobre VP atualmente do fundo encontra-se em 0,69, ou seja, o fundo está com 31% de desconto. E a gente sabe que quando tem esse desconto muito grande no valor da cota de mercado, ele falseia esse resultado desse dividend yield dos últimos 12 meses. Por isso que eu sempre faço aquele ajuste, deixando o P sobre VP 1. Nesse caso, esse yield estúpido de 20,4% cai para 14,1%, o que eu considero ainda um yield praticamente ok. Não seria ok, para mim ok seria 14,5% pelo menos, mas está praticamente ok. E considerando que ele não pagou dividendo esse mês, até que é um yield bom. Como eu já falei para vocês, ele não pagou nada nesse mês, 0 centavo, e significa 0% de yield no mês. A gente já está de cara vendo algumas informações do fundo para vocês. O patrimônio líquido 179 milhões, aquela taxa da carteira do fundo, ele é majoritariamente CDI, a gente nem precisa olhar muito para essa parte indexada a IPCA, que seria uma taxa middle risk, mas ele basicamente é um fundo high yield porque a taxa principal dele é CDI mais 5,4%. Atualmente conta com 89% do dinheiro investido, ou seja, tem um pouquinho de dinheiro em caixa. O valor patrimonial é R$10 e o número de cotistas atualmente é 22 mil. Então vamos lá, os comentários do gestor em relação ao mês de outubro. Nesse mês de outubro, o fundo fez um novo investimento em uma nova operação, no caso o CRA-RON. Esse CRA-RON é de um produtor rural. Eu destaquei produtor rural porque, lembrando que esse é um fundo relativamente mais arriscado do que a maioria dos outros fiagros, porque ele tem essa mania, digamos assim, de investir muito em produtor rural. E produtor rural é mais arriscado do que investir, por exemplo, em uma empresa do agronegócio. Uma empresa normalmente é algo mais seguro. Aqui não, é um produtor rural. Porém, nesse caso aqui, o investimento tem garantia superior a 500% do valor em terras. Paro por aí, não vou nem falar as outras garantias. 500% é uma garantia muito top, ou seja, basicamente o fundo está emprestando com a garantia de 5 vezes o valor que está sendo emprestado. Em relação ao último relatório, e a gente já mostrou isso no último relatório, né? Eu falei para vocês, o administrador aumentou a provisão do CRA da AgroGalaxy, que é o problema principal do fundo atualmente, aliás, o único problema do fundo, que o administrador tinha feito essa PDD, provisão para devedores duvidosos, uma remarcação da carteira desse CRA em 50%, isso equivale a uma redução de 20 centavos por cota em termos de valor patrimonial em comparação à provisão do mês de setembro. 20 centavos a mais do que já tinha sido provisionado. E por isso, no final das contas, não houve distribuição de rendimentos referente ao mês de outubro. E ele destaca lá embaixo, que eu marquei que é importante, a decisão da gestora de não distribuir dividendos tem como objetivo principal, para que foi que ele fez essa não distribuição de dividendos? Para recompor a perda patrimonial ocasionada por essa provisão de 50% do saldo devedor em relação a essa operação da AgroGalaxy. Basicamente foi por isso. Quem fez essa remarcação a 50% não foi a gestão, foi o administrador. Mas para corrigir esse problema dessa provisão feita pelo administrador, a gestora, a Ex, resolveu não pagar dividendos nesse mês. Vamos lá, em relação à nova política de distribuição de dividendos em relação a fundos de base 10, que ele fala. A CVM lançou essa resolução número 214 de 30 de setembro de 2024, regulando os procedimentos a ser adotados pelos fiagros. E, basicamente, eles disseram que fiagro tem que distribuir baseado no regime de competência, o regime contábil de competência, e não mais usando o fluxo de caixa do fundo. E isso já era uma regra adotada pela ex-gestora, já era adotado. Então, não vai modificar os pagamentos do fundo. Vários fiagros distribuíam baseado em rendimento caixa. E eles estão dizendo que agora, com essa resolução da CVM, todo mundo tem que distribuir baseado no regime de competência. Mas que eles já faziam isso. Então, não muda nada para o fundo. E o mais importante dessa página toda é essa questão que eu marquei aqui em vermelho. A partir deste mês, ou seja, do mês de outubro, o AGRX11 adotará como métrica para aferir o resultado e os valores a serem distribuídos a cota patrimonial mínima equivalente a R$10
R$10 por cota. Desta forma, o saldo da cota patrimonial acima de R$10 será passível de distribuição. Caso a cota esteja abaixo desse valor, os juros apurados nos títulos adimplentes irão recompor as provisões para devedores duvidosos determinados pelo administrador. Meus amigos, para quem não sabe, é a mesma coisa que a Sparta faz, por exemplo, com os FIINFRAs, juro 11 e CDI 11, e até mesmo com o CRA 11, que é o fiagro da Sparta. Então é isso, baixou de 10 o valor da cota patrimonial, eles não pagam dividendos. Acima de 10, o que passar, eles podem distribuir dividendos, e eles ainda podem fazer uma reservinha. Pode ser que tenha um momento lá que fique R$10,10, fora o valor distribuído no mês. Então eles podem deixar uma reserva se eles quiserem. Por exemplo, a Sparta faz isso sempre com o juro 11, com o CDI 11 e até com o CRA 11. Ele deixa lá, por exemplo, o valor da cota lá é R$100, porque aqui é fundo base 10, mas lá é base 100. Então lá, R$102 lá é R$2 que eles podem distribuir como dividendos. E aqui vai ser o que passar de 10 eles podem distribuir como dividendos. Mas normalmente eles sempre distribuem tudo. Então eles vão deixar R$10 o mínimo e o que ultrapassar os R$10 eles vão distribuir. Essa nova política também passa a contemplar a marcação a mercado para títulos ilíquidos, que reflete apenas a volatilidade dos títulos públicos. É outra coisa que também é feita lá no caso dos fundos da Sparta que eu citei. Eles fazem essa marcação a mercado e tanto que esse valor patrimonial da cota deles, quando passa de 100, tem essa questão da marcação. Então, aqui está fazendo exatamente a mesma coisa que é feito lá no caso dos fundos da Sparta. Vamos lá falar em relação ao cálculo de rendimentos no caso desse mês de outubro. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você. Você possui a GRX11 na sua carteira? Está pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição até para diminuir o seu PM, se você já investe, aproveitando esse momento que ele está super descontado, ou ao contrário disso, você ficou pé da vida com o fundo por ele não ter pago esse mês e provavelmente no mês que vem, meus amigos, ou vai pagar muito pouco ou não vai pagar nada de novo. E por isso você está pensando em reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Diga quais são os seus fiagros que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, Você quer ficar bem informado, seja sobre fiagro, FIINFRA, fundo imobiliário? Já se inscreve agora, não pense mais nada. Já se inscreve. Deixa aquele likezão, larga o like, é muito importante deixar o like. Comente aqui também e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim que sair, você já está assistindo para a gente aumentar a nossa quantidade de views o máximo possível e novamente no mês que vem trazermos mais uma leitura do relatório do mês de novembro aqui do AGRX11 da Ex-Gestora para vocês. Ele fala sobre as receitas do fundo no mês de outubro e a gente vê que o fundo recebeu 1.970.000 em juros, teve mais 66.000 em receita de fiagros e mais 214.000 em receitas vindas do caixa, da aplicação do fundo em caixa. Subtraindo as despesas, o valor total recebido foi 2.081.000. Só que teve a remarcação. A gente vai ver daqui a pouquinho com detalhes. Por isso, esse valor não foi distribuído. Seria 11 centavos por cota. Só não foi distribuído 11 centavos por cota exatamente por causa do problema da AgroGalaxy, da remarcação do CRA da AgroGalaxy que o fundo possui em carteira. Senão, teria se distribuído exatamente 11 centavos. Isso aqui já é descontando o valor dos juros pagos pela CRA da AgroGalaxy, que não está pagando, está inadimplente. Você vê que é um pouquinho abaixo do que o fundo normalmente pagava, que o fundo pagava na faixa de 13 centavos por mês nos últimos meses, mas 11 centavos é um dividendo bom ainda, considerando principalmente que o fundo está com um devedor inadimplente, um devedor relevante para a carteira do fundo. Quer dizer, um devedor a menos e mesmo assim pagar 11 centavos é muito bom, porque tem fundo por aí que está pagando essa faixa de 10 ou 11 e sem problema nenhum na carteira. E ele com problema ia pagar 11 centavos, mas não pagou exatamente por causa desse problema da remarcação, que a gente vai ver mais claramente na hora que a gente mostrar a DRE do fundo. E aí ele fala que a reserva de caixa foi consumida e para restabelecer a cota patrimonial de R$10 foi que o fundo fez reserva e voltar a ter R$10, como a gente acabou de ver em cima, que agora se ficar abaixo de R$10 ele simplesmente não distribui mais, que essa DRE é por competência. E ela inclui os efeitos da marcação a mercado também. A gente vê que o valor de receita total do fundo no mês foi negativo, meus amigos, em 1.197.000. Aí você vai me dizer, mas em cima tá dizendo que era positivo, porque lá em cima o valor estava desconsiderando essa questão da provisão. A provisão de ativos no mês, aquela remarcação da carteira do CRA da AgroGalaxy, fez o fundo perder, entre aspas, 3,5 milhões. Aqui, ó, 3,5 milhões. E isso fez as receitas do fundo no mês ficarem negativas em cerca de 1.200.000. Como ainda tinha despesas, o fundo ficou com cerca de 1.350.000 negativo. Basicamente foi isso. Por isso que o fundo não distribuiu nada nesse mês. Ou seja, no mês que vem, ainda deve ter uma perda de valor
porque isso aqui atrapalhou o valor da cota patrimonial do fundo. Agora que eles inventaram essa história de só distribuir acima de R$10 do valor patrimonial, eu acho que deveria ter uma linha aqui que dissesse assim, cota patrimonial. Você viu que no mês passado já tinha tido uma remarcação do CRA da AgroGalaxy, que tinha sido reduzido em 1,5 milhão e agora foi mais 3,5 milhões, ou seja, no total 5 milhões. Ou seja, o CRA da AgroGalaxy era cerca de 10 milhões da carteira do fundo e agora foi reduzido em 5 milhões. E ele fala que a provisão de ativos no mês de outubro equivale a 35% da exposição em AgroGalaxy. Ou seja, no mês passado foi 15% e agora mais 35%, somando aos 50%. Isso se deve ao aumento que foi feito da provisão pelo administrador. E a gente viu que no mês passado o fundo pagou 9 centavos e agora 0 centavos. A gente chega aqui na carteira do fundo e eu destaquei algumas coisas para vocês. Para começar a história, destaquei esses devedores que têm posições mais pesadas em relação ao fundo e, além disso, na maioria das vezes tem taxas de CDI muito pesadas também. Você vê, por exemplo, que tem esses 4 devedores aqui com taxas de CDI mais 6 praticamente, CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 8. Essas 3 taxas aqui principalmente são taxas bem perigosas. Essa aqui já está entrando no Ultra High Yield e essa aqui também Ultra High Yield. Então são taxas bem arriscadas mesmo. E a gente vê que ainda é produtor, ou seja, não é empresa, como a maioria aqui da carteira do fundo é. Então são posições bem arriscadas. Em termos de patrimônio líquido, também são patrimônio líquidos altos, porque eu sempre falo para vocês que o ideal é que seja até 5. Passando de 5 eu acho que é aceitável até 8, mas 8 já seria o limite do limite. Aqui, por exemplo, já tem um com 10% acima daquele limite do limite. Esse aqui é 9,26, também acima do limite, e esse aqui é bem próximo, quase 8%. Então são posições arriscadas da carteira, principalmente se a gente considerar essas taxas altas, porque se fossem pelo menos taxas baixas, ficava mais fácil para o produtor pagar, mas não é o caso. Aqui é mais difícil do produtor pagar. Então, são posições arriscadas, a gente tem que ficar de olho nisso. E esse novo devedor, a RON, com a taxa de CDI mais 5, já high yield, mas também não tão perigosa, uma posição de quase 6% da carteira, cerca de 10 milhões e meio da carteira do fundo investido. Aqui eu coloquei a AgroGalaxy 5 milhões, uma taxa de CDI mais 4,25, é uma taxa middle risk, nem é tão alta assim, mas como eles deixaram de pagar, né, a gente sabe que sofreu essa remarcação. O fundo tinha mais de 10 milhões de AgroGalaxy, agora com a remarcação ficou apenas 5 milhões aqui na carteira. O fundo possui basicamente dinheiro investido em CRAs, mas ele tem 2 FDICs. Ele tinha 3 anteriormente, agora são 2, todos com esse nome Xingu. E o fundo ainda possui uma debenture, aqui a debenture da Q9. E o fundo possui um pouquinho de dinheiro em caixa aqui nesse BTG Yield, cerca de 18 milhões investidos aqui, totalizando no final das contas 180 milhões investidos aqui pelo AGRX11. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Não pense mais nada, já se inscreve, já deixa aquele likezão muito importante, deixa o seu like, comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o mais possível, para no mês que vem estarmos trazendo novamente uma leitura do relatório do mês de novembro, aqui do AGRX11 da X Gestora para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!